Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Notas Olímpicas e Paralímpicas da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Eu sou a Michele Carbinato e junto com o Pablo Galvão, hoje o entrevistado é um treinador paralímpico, César Augusto Moreira Silva. O César ele é uma grande referência, né, no esporte paralímpico, né, especificamente no pararremo. Ele se graduou em Educação Física pelo Mackenzie no ano de 2008, tem especialização em atletas com deficiência pela ACD em 2011 e começou sua carreira profissional atuando como treinador do pararremo no Clube de Regatas Bandeirante, e hoje ele ocupa o cargo de treinador da equipe de pararremo da Seleção Brasileira pela Confederação Brasileira de Remo e também treinador do Instituto Remo Meu Rumo, que é uma organização do terceiro setor que busca levar o remo para crianças com deficiência. Ele está indo para a sua terceira Paralimpíada, né? E estamos torcendo aí por excelentes resultados para a equipe do Brasil. Vamos lá para a nossa entrevista? Sou o César Augusto Moreira, tenho 42 anos, né? Já estou no remo aí há 24 anos. Trabalho com uma pessoa com deficiência há 20 anos, né? Sou formado pelo Mackenzie em Educação Física e pós-graduado em Reabilitação e Deficiência Física pela ACD, junto à Federal de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, né? Na Seleção Brasileira de Pararremo, eu já estou trabalhando há 10 anos, né? Tendo participação em 3 Olimpíadas, né, junto à seleção. Em 2020, conquistamos a medalha de bronze com o atleta René Pereira. Foi o maior feito assim, dentro do esporte, né? Fora os campeonatos mundiais, Copa do Mundo, né, que conquistamos aí junto à modalidade. Né? E eu sou acho que o único treinador de São Paulo a participar de 3 Paralimpíadas, né, dentro do remo paralímpico. Outro feito também histórico, assim, um treinador de São Paulo participando de 3 Paralimpíadas e pelo mesmo instituto, né, que é o Instituto Remo Meu Rumo. Isso daí, todo mundo ficou muito feliz, assim. Eu fui para Rio 2016, para Tóquio 2020 e agora Paris 2024. Está assim, confirmada já a convocação? Está confirmada a convocação, graças a Deus, né? Saiu o edital lá, meu nome está presente. Está representando o Instituto Remo Meu Rumo, né? Representando o Brasil e representando São Paulo aí, na Paralimpíada. Paris. Parabéns pela convocação e sucesso aí, tenho certeza que vai gerar bons frutos. César, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre a tua formação acadêmica, né? Como surgiu esse interesse aí pela Faculdade de Esporte, de Educação Física? Quando que você se formou? O que mais te encantou durante a sua faculdade? Assim... Pablo, César, aproveitando um pouquinho, a gente... se você puder contar um pouquinho para a gente essa formação, né? Então, como é que você, dessa formação física, chegou a um treinamento num nível internacional, num nível paralímpico, como você é hoje? Eu, no começo, né, desde os meus 6 anos de idade, eu pratico esporte, né? Eu tinha uma dúvida, assim, que eu gosto muito de tecnologia também, né? Tecnologia eu gosto de inventar coisa, né? Inventor. E aí eu joguei futebol profissional, né? Até os 18 anos, depois eu me machuquei e aí tive que largar o futebol. Sendo o esporte, né? Na minha vida toda, eu me dedicando ao esporte, eu falei, não tem como eu ir para outra área que não seja educação física, né? Eu não iria para engenharia, engenharia seria a segunda opção de fazer, só que na época era muito caro, eu não tinha condição, né? E aí eu parei de jogar futebol, e aí um primo meu falou, por que você não vai praticar remo? Né, lá eles dão bolsa de estudo, aí você pratica, aí você ganha bolsa de estudo, aí você se forma, né? Aí você vira professor, tal, você gosta de educação física.
Aí eu fui, né? Primeiramente eu fui no Espéria, né? Comecei a fazer aula, né? De aula de remo mesmo, era aluno pagante, né? Daí o pessoal perguntava, pô, você já foi atleta? Eu falei, já fui atleta, só que eu quero virar atleta de remo, né? Eu quero saber como faz para ser o melhor remador daqui, como que eu faço para ganhar bolsa na universidade. Daí eles falaram, você tem que começar a treinar. Daí eu falava, né, já sou treinado e tal, só que você não sabe remar, que era mais difícil. Aí comecei a treinar, né? Comecei a ir todo dia, antes era 3 vezes por semana só. Daí eles falaram, César, você consegue vir todos os dias treinar? Eu falei, consigo, né? Consigo. E, assim, vai ter o vestibular para o Mackenzie, aí você presta, se você passar, você ganha bolsa, né? Isso daí o diretor do Espéria me falou, né? O Ricardo Pessoa. Aí ele falou, você presta, a gente tenta a bolsa para você, só que a bolsa só sai depois de 6 meses, né? E aí, com isso, eu comecei, né, a remar, assim, aí entrei no Mackenzie, né? Aí precisava pagar esses 6 meses, com muita dificuldade, né? Daí consegui pagar. Aí depois eu ganhei a bolsa. Aí nesses 6 meses, eu treinando, eu entrei para a equipe do Mackenzie, né? Entrei para a equipe do Mackenzie, e aí teve a Olimpíadas Universitárias em São Paulo. E aí a gente foi campeão da Olimpíadas, né? E do brasileiro também universitário. E a gente conseguiu uma vaga para ir para a França, competir o Mundial Universitário da França. E aí, em 6 meses de remo, eu já estava no Campeonato Mundial de Remo pelo Mackenzie já, representando o Espéria Mackenzie, né? Isso daí em 6 meses. Daí era um fenômeno da modalidade, né? Nessa época aí. Consegui em 6 meses, né? Chegar no alto nível, remando, né? E aí, depois, né? Melhorou a bolsa, daí as coisas foram acontecendo na minha vida, assim. Daí fui me dedicando e dentro da universidade também eu me dediquei com a área, né? Que é educação física adaptada. Que eu sempre tive amigo deficiente, né? Desde pequenininho tinha um amigo meu que era deficiente, que para a gente jogar bola a gente sempre adaptava um cantinho para ele jogar, ou era no gol, ou era de atacante. A gente sempre fazia aquela adaptação. Aí eu fui me identificando na universidade com a educação física adaptada, né? Até a professora me falava assim, César, aqui não é, né? Você tem que se especializar depois, você procurar. O mundo da deficiência é muito grande, é vasto, né? Tem muita coisa, muita deficiência. E aí eu comecei a me interessar por essa área. Daí me formei, né? Formado, eu estava trabalhando no Clube de Regata Bandeirantes, foi um projeto, né, pela Vivo, com deficiente. Daí eu falei assim, pô, se a gente vai trabalhar com deficiente, eu tenho que entender da deficiência, né? Porque não dá para você pegar um deficiente visual sem saber o que ele tem, o que você pode fazer, né? Mesmo dentro da educação física, a gente precisava ir mais a fundo, né? Dos laudos, da deficiência, se tinha só uma deficiência, se não tinha alguma patologia associada. E aí eu busquei, né? Fui buscar, aí eu vi que a ACD, né? Associação de Assistência à Criança Deficiente, tinha uma pós-graduação junto com a Universidade Federal de São Paulo, em reabilitação e deficiência e gestão em centro de reabilitação. Aí, o engraçado é que não tinha professor de educação física prestando a prova, né? Aí era só médico e fisioterapeuta. Daí eu vi lá que tinha uma lacuna lá que podia profissional da saúde, de educação física, né? E aí prestei, né? E aí eu como único professor de educação física dentro da pós, né? Era bem estranho assim, porque todo mundo era fisioterapeuta ou médico, né? Participando da pós. E aí foi lá que eu me aprofundei em todas as deficiências físicas, né? Porque a ACD é uma gama de deficiência. E lá eu consegui aprender tudo sobre deficiência física, né? E algumas deficiência intelectual que é associada à deficiência física. E aí, depois que eu terminei a pós, eu fui eleito o melhor aluno da pós-graduação, né? Daí foi bem legal, assim, que eu ganhei um prêmio até pela instituição e tal. Foi bem legal, porque um aluno de educação física, dentro da área médica, ganhou um prêmio, assim. Fui em primeiro lugar nessa pós-graduação. Aí, depois, isso daí me facilitou, na verdade, me facilitou trabalhar com esporte. Porque agora, por exemplo, qualquer atleta, eu primeiro vejo a deficiência do atleta, para depois trabalhar a técnica, trabalhar
condicionamento, trabalhar a parte física, né? Primeiro eu vejo por esse lado. Isso daí eu tento ensinar as pessoas, né, os meus estagiários ou até outros professores, que primeiro a gente tem que ver a deficiência, né? O tipo da deficiência, o que ele precisa ali, né? Que a parte física deles é igual de atleta. Então, a parte fisiológica a gente sabe. Só que a parte da deficiência que é o mais complicado, né? É E muito isso, individualizado, assim, né? É bem individualizado, porque às vezes você tem 2 alunos amputados unilateral, que às vezes a amputação dele não é a mesma do que a outra, e aí é outra adaptação, é outra vida, né? São vidas diferentes, né? Que eu costumo falar. Legal. Obrigado aí pela narrativa aí da tua trajetória. E como que você vê a tua relação com a raia olímpica, né? Porque você não estudou na USP, você não é funcionário da USP, mas você está lá dentro, né? Como que você enxerga esse espaço, que é um espaço público, mas que muita gente não conhece, né? E acaba não desfrutando. O que a raia olímpica significa para você nessa sua trajetória? Na verdade, né, eu acho que a raia de todo mundo que rema ali, a raia é um pedaço de todos, né? Não tem como você ficar longe daquele ambiente ali, porque, querendo ou não, né, é um ambiente acadêmico, é um ambiente de esporte, é um ambiente de pesquisa que você troca várias ideias com vários públicos ali, você conversa com médico, com engenheiro, né, com pedagogo, você conversa com várias pessoas, ali é um campo que, se você for ver para explorar, é muito grande dentro das faculdades, né? Você consegue ali fazer tudo, né? Todas as áreas, né? Se a gente for analisar. Tem parte para engenharia, tem parte para medicina, tem para educação física, tem para fisioterapeuta. Então ali eu vejo como assim, ali tinha que ser uma faculdade, é uma das faculdades da USP, porque tem tudo ali, né? Se a gente for ver, tem biologia, tem o pessoal que estuda capivara tá ali, todo mundo tá ali. Análise de dados, né? Análise de Tudo, né? desempenho. Tudo. Tem esporte de alto rendimento, né? Tem criança deficiente lá, tem criança vulnerável, tem todas as áreas. Se a gente for analisar assim, a raia é uma faculdade. Eu às vezes vou estudar lá, né? Vou ler lá, vou fazer as coisas lá, porque ele tem uma energia muito boa, assim, sabe? Pra gente é um pedaço. Quem vai ali se encanta, né? Eu me encantei desde o primeiro dia. Eu acho que o que é legal, né, é a gente lembrar que a universidade, apesar de muita gente, né, achar que a gente tem aí esse muro da universidade, a raia, ela se mostra muito aberta para a nossa comunidade. Então, a gente tem o próprio projeto Remo Meu Rumo, que a gente vai falar um pouquinho dele, porque é onde o César atua, e vai trabalhar mais especificamente com as crianças, né, com deficiência. A gente tem o Remama, por exemplo, que também oferece aulas aí para pessoas que estão em processo de tratamento de câncer, né, o câncer de mama. Nós temos clubes esportivos que estão vinculados e que têm essa parceria com a universidade para trabalhar e atuar na raia. E, no final das contas, ouvindo um pouquinho o César falar, nós devemos realmente ficar atentos com essa gama de importância que a gente tem com a instituição privada e a instituição pública. Então, se a gente quer realmente esse desenvolvimento esportivo do nosso país, talvez o César aqui ele seja um exemplo do que vem acontecendo. Porque, César, até falando um pouquinho dessa sua formação esportiva, a gente pode notar, então, que nós tivemos a importância da instituição privada, mas essas políticas educacionais das faculdades, né, privadas de ensino superior, essas possibilidades de bolsa para aqueles que são atletas, né, da universidade. Depois você falou também de um projeto que foi muito importante aí, que foi um projeto da Vivo, então, uma instituição privada, mas fomentando esse esporte, né, o esporte paralímpico. E depois você vem, então, falar do Remo Meu Rumo, que é uma mas que atua dentro de uma universidade, de uma instituição pública, que é a nossa Universidade de São Paulo. Então, eu acho que isso demonstra que este desenvolvimento que a gente quer do esporte
talvez ele venha muito mais por aí, não é de um e do outro, mas é nosso, né? Nosso encontro aí. E a RAI, assim, né? Igual o Instituto Remo Meu Rumo, são mais de 800 crianças atendidas aí ao longo dos 10 anos, né? Estamos fazendo 10 anos agora. E ali tem uma gama para se estudar. A gente tem muitos dados assim para se estudar. A gente capta dados das crianças e a gente está aberto assim a qualquer pesquisa, né? Para quem queira estudar junto com a gente lá, fazer trabalhos. E é o que é legal, é aberto ao público, né? Assim, o Instituto, a USP, ela é aberta ao público, só que muitas pessoas não sabem, né? Para você ver, assim, a gente colocar por semana, né, em turmas diferentes, 15 crianças deficientes de manhã e à tarde, né, sendo 30 crianças aí por dia, é muito gratificante, né? Tirar essas crianças deficientes de casa, fazer com que elas vão para um ambiente que eu chamo de nave espacial, né? Quando elas chegam lá, ela encontra o barco a remo, água, né? Lancha passando, e coisa que eu acho que elas nunca iam viver aquele momento, sabe? De entrar na água, de remar sozinha, de deixar a cadeira de roda para o lado, né? De deixar os aparelhos de locomoção, né, parado e elas sentarem no barquinho e remar. Isso daí é assim, se as pessoas vissem o que acontece ali dentro, né? Não tivesse tem um pouco de barreira ainda, né? Pela falta de conhecimento, né? As redes sociais ajudam por causa disso, né? Que a gente consegue quebrar algumas barreiras, ia melhorar ainda mais lá o acesso, né? Para as crianças. Aproveitando, então, vamos lá. A gente tem aí Você comentou aqui com a gente que já são 24 anos trabalhando no projeto, há 10 anos na seleção brasileira. E aí nós vimos, sobremaneira, sobretudo neste século, um desenvolvimento, né, um apoio de políticas públicas, políticas privadas, enfim, ao esporte paralímpico e ao esporte, atividade física esportiva para pessoa com deficiência. Então, 2 perguntinhas para você agora, César. Sim. O que você sugeriria para quem quisesse agora, né? Eu quero ser um treinador paralímpico. Então, alguns caminhos. O que foi assim mais importante, essencial para a tua formação? E o que para você foi chave, foi crucial, em outros fatores, para o desenvolvimento desse esporte paralímpico? Sim. Eu acho que, né, o fato de ter estudado, né? E assim, a deficiência tem que gostar de deficiente, né? Primeiro passo, gostar de deficiente, da deficiência. Gostar, porque muita gente não gosta. É triste falar, né? Mas muita gente não gosta de deficiente, né? Eu já peguei amigos profissionais de falar, com deficiente eu não trabalho, dá muito trabalho, César. Eu falei, não dá trabalho, é assim mesmo. O trabalho que a gente tem é o que a gente tem com qualquer atleta, né? E eu falo, atleta é atleta, independente de seja dito normal ou seja deficiente, de pessoa com deficiência, né? E assim, a mensagem que eu passo assim, o caminho, né, é estudar, entrar dentro da modalidade, né? Tem que aprender a modalidade, estudar sobre deficiência, fazer os cursos. Hoje em dia tem muito curso, tem um curso da FISA que é feito todo ano, né? Qualquer um pode se inscrever. É um curso que eles preparam um treinador para virar treinador internacional, né, com nível internacional. São cursos gratuitos dados pela CBR, né, pela Confederação Brasileira de Remo. Tem curso dentro da CBR também, né, dado para as pessoas, né, que queiram participar, professor de educação física, treinador de remo, né. Tem curso de treinador de remo dentro da CBR também, que são cursinhos que você vai fazendo, aí você vai se engajando dentro da modalidade, daqui a pouco você chega num patamar mais alto, né? Todos os treinadores passaram por esses cursos, passaram pela seleção, assim, né? Eu fiz alguns cursos, né, como eu sou nível FISA, nível 2, né, que é o curso mais alto, assim, é uma das patentes mais altas, né? Eu fiz no Paralímpico e no Olímpico, né? Como eu trabalho só no Paralímpico, para mim interessante é o Paralímpico. Só que então tem esses cursos assim gratuitos, né? Você se inscreve, que eles abrem nos editais no site da CBR, da Confederação Brasileira de Remo, que é interessante, que a pessoa consegue fazer sem problema nenhum. E qual a importância das políticas públicas, né, de incentivo ao esporte dentro desse cenário, né, que a gente vê que
aos poucos vai se desenvolvendo aí no universo paralímpico? O cenário, assim, das políticas públicas melhorou bastante, né, do que era, né, se a gente for ver há 10 anos atrás, não era igual está. Agora o atleta tem bolsa atleta, que eles conseguem se dedicar somente ao esporte, que é uma dos principais achados, assim, para a modalidade, foi o Bolsa Atleta, tanto para todas as modalidades, né? Porque o atleta consegue viver só do esporte, porque ele tem um valor de bolsa sendo campeão nacional, né? E sendo campeão mundial. E se ele vai para Paralimpíadas, ele ganha uma bolsa paralímpica, sabe? Durante aí 4 anos, né? Que ele consegue. Se ele ganha uma medalha, tem os valores, né? Da medalha, como todo mundo sabe, tem um valor agregado à medalha quando você ganha. Isso daí ajuda muito o atleta. Antigamente não tinha, né? Antigamente era na raça. Hoje em dia, se o atleta vai para um brasileiro, fica em terceiro lugar, ele já ganha uma bolsa para estar subsidiando pelo menos ali uma passagem para ir treinar, alguma coisinha, né? Isso daí ajudou bastante, assim, e creio que vai melhorar um pouco, né? Passando mais investimento, não sei. Legal. E o treinador também se beneficia dessas políticas? Não. O treinador ainda não, porque o treinador ele tem um emprego do clube, né? Então eu acho que eles entendem, na minha opinião, eu acho que eles entendem que o treinador já é vinculado a clube, então ele já tem o salário dele, ainda não apareceu nenhuma bolsa para o treinador, né? Uma bolsa treinador, ou bolsa técnico, né? Eles estavam até pensando nessa bolsa técnico, mas não saiu nada ainda, né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena lutar também, né? Porque a dedicação que vocês têm aí precisa ser valorizada. Tem o nosso tempo, né? Ainda bem que minha instituição é muito parceira, eu falo, é muito mãezona, né? Na minha instituição, que eles me apoiam 100%, né? Dentro da modalidade, assim. Isso aí é bem interessante. O Ricardo Cândido e a Patrícia Grangeira, eles me ajudam bastante nessa parte, né? Que eles me apoiam estar na seleção, né? Isso daí poucos clubes fazem isso, né? Isso daí é interessante. Legal. Porque você traz uma alegria para os seus alunos, né? Você traz uma alegria para a instituição, né? E eu ajudo a instituição a crescer também, né? Trazendo novas tecnologias, trazendo novas ideias, né? O que dá para mudar. Às vezes você olha uma coisa num campeonato que você começa a mudar lá no seu instituto, né? Algumas ideias novas, tanto na parte pedagógica quanto na parte de treinamento ou até mesmo na gestão, né? É legal porque o César toca muito no assunto da importância dos eventos, né? Então a gente vê que lá na história de vida, quando ele participa dos primeiros eventos universitários, então como aquilo acende a vontade de ir cada vez mais na modalidade, e depois a disciplina na graduação, esse alerta com a questão da educação física adaptada, e aí o César falando, né, que até hoje, depois de todos esses cursos, depois de toda essa formação continuada, a importância da ida aos eventos, porque ele sempre traz novidade, tem essa troca de informações. Então, é o que a gente fala, né, da importância da gente valorizar cada vez mais essas experiências vividas em eventos, não só científicos, mas eventos esportivos de uma maneira geral para a nossa área da educação física e esporte, né? Aproveitando, né, essa questão relacionada, então, aos eventos e o apoio que você tem do Remo Meu Rumo para estar na nossa seleção, conta, então, um pouquinho para a gente, César. Quem é o César e como que foi o César na preparação dos nossos atletas e agora nessa ida para os Jogos Paralímpicos de Paris? Isso daí a gente, creio que a gente trabalhou bastante. Eu acho que foi a classificação mais difícil, assim, que a gente conquistou. A gente vai estar indo com 3 barcos, né? 3 barcos para Paralimpíadas, um barco individual, um barco duplo e um barco de 4, né? Com um timoneiro. Então, assim, foi a mais difícil, né? Porque o nível dos outros atletas também aumentou, né? E a gente também aumentou o nível dos nossos. Mesmo assim, a gente não conseguiu 2 classificações, que foi a do René Pereira, que é o barco individual que eu treinava até então, né? E o outro duble do Michel Peçanha e da Jéssica.
foram 2 barcos que não classificaram, porque o nível mundial aumentou, né? Porque a procura quando chega mais próximo aos jogos, vai aumentando o nível de competição, que é o tempo que todo mundo quer medalha, né? Então são tempos, eu falo, tempos difíceis, porque a gente foi o ciclo, assim, esse ciclo de 4 anos, de 3 anos, né? Porque por causa da pandemia, né, a gente reduziu um ano aí de preparação até se adequar depois de 2021 para voltar a treinar, para voltar a fazer as coisas. Muita gente ainda pegando Covid. E aí a gente teve 3 anos de preparação. Se a gente for entender, é muito curto, né, para a preparação do atleta olímpico. E aí a gente sofreu bastante para a formação de barco, para a questão de eventos também, né? Assim, foi bem difícil, né? Acho que foi das 2 Paralimpíadas foi a mais difícil, né? Que eu já presenciei. Essa de Tóquio aqui vai estar sendo uma conquista, essa de Paris está sendo uma conquista, porque o nosso ciclo foi muito complicado, né? Tanto dos campos de treinamento também, né? Que a gente planeja uma coisa e acontece outras, né? Que a gente não consegue mensurar, ninguém consegue por causa do tempo, né? Algumas estratégias que deram errado, que não funcionou, tudo isso daí impacta na classificação de alguns barcos, né? E aí, assim, eu trabalhei bastante, né, para tentar estar lá, para tentar ir para Paris, né? A gente fez todo o planejamento para tentar estar em Paris, mas teve alguns barcos que não conseguiram. E aí a gente está indo com 3 barcos, forte, né, tentando essa medalha aí, e vamos nessa, né? E Legal. o que mais pecou nesses 3 anos foi a questão do planejamento um pouco, sabe? O planejamento porque foi pouco tempo, né? Então, o atleta, é assim, tem os campos, como funcionam os campos de treinamento? Ele tem um período de treinamento com a seleção, depois ele volta para o clube dele. E assim, são vários campinhos, pequenos camping, que a gente leva ele pro treinamento, né? Daí lá a gente avalia, vê como ele tá fisicamente, né? Tecnicamente. E aí ele acabou o campo, ele volta pro clube, né? Então a gente teve poucos desses campos, né? Assim. E conta um pouquinho para a gente como é esse processo, né, de treinamento, como é a atuação do profissional de educação física no treinamento dos atletas do para-remo. Quais as competências que precisam ser desenvolvidas, quais os maiores desafios aí na preparação física e fisiológica mesmo dos atletas, como que você trabalha isso? Assim, o profissional de educação física dentro do esporte de alto rendimento, né, no caso ali do para-remo, ele é responsável pelo planejamento, né, pelo planejamento, pela organização ali dos campos, né, ele pede o dia que ele vai querer ter o camping, né, o mês, ele data os camping que ele vai querer ter. No caso, eu e meu atleta, a gente tinha de 15 em 15 dias aqui em São Paulo para estar fazendo. Como ele era da Bahia, de 15 em 15 ele vinha para São Paulo para estar fazendo treinamento, né? Treinamento técnico. Depois ele voltava para Bahia, né? Nesse último ano. E aí a gente tinha pequenos campi para analisar como ele estava, né? E assim, acompanhamento também de um fisiologista, né? Trabalhava junto de um fisiologista, o Marcelo Afonso, que é lá da Bahia. A gente fazia alguns trabalhos, né? Em parceria. Ele vindo para São Paulo, analisando também, fazendo as análises, né? E é praticamente isso. O profissional de educação física, treinador de remo, ele vai analisar a parte técnica e a parte física, né? E a parte psicológica do atleta também, saber como que ele está psicologicamente para ele se desenvolver da modalidade, né? Muitas vezes o atleta não tá legal, às vezes a gente tem que mudar o treinamento, isso daí tudo a gente tem que avaliar também. Eu ia te perguntar isso também, né? Como é esse trabalho do mental, né? Que a gente sabe que a parte física, fisiológica, ela tem uma importância indiscutível, né? Mas o mental, eu acho que é o que acaba diferenciando, né? Um atleta de altíssimo Sim. rendimento, de nível olímpico, dos atletas, né? Em geral que a gente vê por aí.
Existe um trabalho específico? Você trabalha com uma equipe multidisciplinar aí, eventualmente um psicólogo, para gerar essa motivação, a aderência aos treinamentos? Sim. Sim, o atleta, ele recebe o Bolsa Atleta, né? Esse Bolsa Atleta, ele tem que destinar a essas faculdades, né? Psicologia, ele tem que ver o que está fazendo falta ali. A gente analisa o que está fazendo falta. Fala para ele, ó, você precisa de um psicólogo, né? Se você procurar um psicólogo, a gente indica, né, os psicólogos, ó, precisa de tal psicólogo para isso, para aquilo, né? Para ele se achar ali na modalidade. Né, a gente só indica, né? Só sugere, ó, é legal você passar por um psicólogo, né? Tem atleta que todos precisam, né? Só que tem atleta que é bem mais formado, né? Que como ele já tem experiência de ter participado de outros jogos, ele às vezes não procura. Só que tem atletas que precisam. Que aí a gente indica, ó, você precisa passar no psicólogo, é interessante. E é legal ele ouvir de mais profissionais, né? Tanto do fisiologista, tanto do nutricionista, ouvir de mais outros profissionais, às vezes da família, às vezes a gente fala com a mulher, fala com o pai, fala com a mãe, fala que ele precisa passar, né? Fala com a esposa. E aí você, para colocar na cabeça dele que ele precisa de um psicólogo para acompanhar ele, que ele já tem tudo. Só que só tem algumas coisinhas que tem que dar uma melhorada. Uhum. Despertar o potencial, né? Chegar no rendimento máximo, né? Sim, né? Na excelência que a gente fala, né? Legal. Excelência. E imagino que nessa sua vivência aí, né, dentro do esporte paralímpico, você deve ter vivenciado, você deve ter passado por situações, né, de superação, de desafios, aquele atleta que tinha muitas barreiras para permanecer no esporte, para se dedicar ao esporte. Você tem algum exemplo de um atleta que se destacou nesse sentido, né? Enfrentou problemas, às vezes condições financeiras, às vezes situações familiares que praticamente impediam que ele se desenvolvesse no esporte, mas que ele conseguiu superar essas barreiras e chegar a um grande nível de rendimento? Assim, eu acho que essa parte familiar nem tanto, mas eu acho mais o lugar para treinar. O problema maior do atleta paralímpico é o lugar para treinar, porque muitos lugares não trabalham com o esporte paralímpico. São poucos lugares que abraçam a causa, né? São poucos lugares. Então, eu tive bastante problema com o atleta que ele não tinha lugar para treinar. E aí ele treinava remergômetro em casa, ele treinava uma máquina, né, que é um simulador de remo. Ele treinava em casa e de vez em quando ia para a água, porque ele não tinha local para treinar. E aí quando ele vinha para o campo da seleção, e aí ele treinava melhor, né? E ele sempre reclamava assim de não ter um lugar para treinar, né, de não ter essas coisas, não ter uma água para ele remar. Foi o maior problema assim que a gente teve, que eu já vi assim. As outras barreiras é o atleta de início, né? Assim, o atleta de início ele não tem dinheiro porque ele nunca ganhou nada, né? Que ele pode ser um talento, mas se ele não ganha nada, ele passa todas as dificuldades, né? De pegar um ônibus, de um lugar para dormir pré-competição, porque a casa dele é muito longe, daí ele tem que estar no outro dia cedo, aí não tem como, aí fica em um alojamento do clube, fica em lugares assim, né? Essas são as principais dificuldades que eles passam, né? O início de carreira, né? Para todo mundo, ainda mais quem chega na seleção, o início de carreira é muito difícil, né? Até ele ganhar uma bolsa, até ele ganhar um campeonato, né? Aí ele pena um pouquinho para chegar nesse patamar, né? Que ele consegue já pagar um lugar para ficar, já consegue alimentação, já fica uma vida mais confortável, né? No começo é mais difícil, porque às vezes o atleta vai para a competição, não tem onde ficar, aí fica no alojamento, né? Agora a gente tem centenas de opções assim para ficar, daí o técnico faz uma vaquinha lá, consegue trazer. Tive 2 atletas agora, né, que vinham para uma seletiva, eles não tinham como vir, né? Daí eles fizeram uma vaquinha, conseguiram comprar passagem de avião,
e um hotel para ficar. E aí eles participaram da seletiva e entraram, né? Isso aí foi bem legal. Eles lutaram lá, conseguiram as passagens e ficaram. Essa dificuldade, né? Para você chegar, né? Você vai ter que gastar o que eu falo, gastar o que não tem, né? Para tentar chegar. E muitas vezes você gasta o que não tem e não chega, né? Que é o que. Porque a vida de atleta é assim: são 4 anos você se dedicando a uma coisa improvável, né? Que é o sonho de estar na Olimpíada. Você abandona tudo se você está se formando, se você está estudando, se você está trabalhando. Às vezes o atleta abdica daquela vida de trabalho para se dedicar à modalidade e aí ele não se classifica, né? Não foi anos perdidos, mas o sonho acaba, né? Isso daí é bem triste, né? Porque a gente vê a luta do cara, vê ali o atleta se dedicando e aí não acontece, né? E aí, César, até aproveitando esse gancho que você vem falando dos atletas, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente a definição dessa seleção. Porque nós sabemos que a vaga paralímpica ela pode ser nominal ou a vaga paralímpica ela pode ser de uma determinada modalidade. Então, falar aqui, por exemplo, na ginástica tem muito isso. Tem a vaga nominal e a vaga que é para o país. Então, conta para a gente e para quem está ouvindo, então, no para-remo, como que é feita, então, essa classificação? Se são os índices de campeonatos ou se, eventualmente, vocês precisam fazer, né, essa seleção, se ela é mais a longo prazo, enfim. Porque eu imagino, né, que vocês estejam aí acompanhando todos os atletas e aproveitar e dizer um pouquinho da elegibilidade também na modalidade. Então... Sim. Assim, no remo, né, a gente tem 5 categorias agora, né? Tem o single scull, PR1, né, que a gente fala, feminino e o masculino. Tem o double scull, que é um barco de 2, com 2 remadores, só que misto, né? Feminino e masculino, remando junto, né? Tendo alguma deficiência de membro inferior, assim, ele não pode usar a perna, o PR2. Ele não consegue utilizar a perna, né? O PR1, ele não utiliza a perna e nem utiliza a articulação do quadril, que é bem, bem complicada. É uma questão que está sendo discutida aí, né, também. O PR3 é o FOR PR3, né, que é um barco de 4 remadores com timoneiro, com 2 atletas femininos e 2 atletas masculinos, né, sendo eles com alguma deficiência, todos eles, né. Pode ser deficiência visual, pode ser deficiência física, não entra deficiência intelectual no remo paralímpico, nos Jogos Paralímpicos, né? E o Double Scull PR3, que é também um barco misto, né? E o atleta precisa de uma pontuação para estar dentro desse barco, né? Ele alcança uma certa pontuação para estar dentro aí desse barco. Se ele alcançar tal pontuação, ele tem que ter no mínimo, eu creio que 12 pontos, né? Para estar dentro desse barco. A pontuação que você diz é aquele exame que é feito sobre a funcionalidade e a força dos membros do atleta. Grau de lesão ali, né? Grau de lesão. Né? E assim, o país tem a vaga do barco, né? O país tem a vaga do barco. O atleta não é nominal, né? Não é nominal. Só que nesse ciclo aqui no Brasil, a gente decidiu que a vaga seria dos atletas que classificassem o barco. Né? Então, assim, por merecimento, né, pelo número de atletas que a gente tem, a gente viu que os atletas mereciam a vaga, né, que se dedicaram. Então, a gente analisou, viu que quem classificar o barco vai para a Paralimpíadas, né, porque é mais, no meu entender, eu acho que é mais justo. Ele treinou, ele participou do processo, né, ele participou do ciclo. Então ele merece a vaga, né, no meu entender. E se ele fez uma seletiva e ganhou a seletiva, ele tem que ir para os jogos, né? E se ele ganhar, se ele conseguir a vaga e fez a seletiva, fez todo o processo, ele tem que ir para a vaga. E aí a gente tem a vaga, se ele não entrar nas qualificatórias mundiais, ele tem a vaga, chama bipartite, a vaga de cota do IPC, do Comitê Internacional Paralímpico, né?
E aí eles dão uma vaga para o barco que tiver o melhor desempenho, né? É um dos critérios que eles utilizam. Se, vamos supor, o barco tinha uma vaga só na qualificatória, e aí esse barco ficou em segundos. Aí tem essa vaga bipartite, que às vezes abre, eles escolhem o melhor colocado, né? Então quem ficou em segundo, o Brasil ficou em segundo numa prova. Só que eles viram que o desempenho do Brasil foi bom durante as competições, então o Brasil foi escolhido. E legal. Aí a gente tem uma vaga. E essa vaga também não é nominal, não fica para o país, né? Ela é nominal dos atletas. Então o atleta Joãozinho e Mariazinha entra no barco porque a vaga é nominal. A gente não pode trocar esses nomes, né? Porque o IPC ele dá a vaga pro atleta que estava na qualificatória, né? Legal. Então quando é essa escolha, vocês não têm muita escolha. Acaba sendo nominal porque é quem estava naquele barco naquele momento. Sim. Agora, quando é a classificação, é o país que ganha e vocês decidem. Assim, vamos supor, se você tem 2 atletas bons que fala assim, esses atletas vão ser medalha de ouro se for no lugar daqueles, a gente não pode mudar. Pode ser o melhor atleta, a gente não... se o IPC der essa vaga nominal, a gente não pode mudar eles. Uhum. A gente pode receber uma punição aí e não conseguir mais essas vagas, né? Porque foi um convite do Comitê Internacional, né? Como se fosse um convite. Isso. Pelo empenho desses atletas, né, durante esse ciclo aí, né? Meio que um presente de Deus isso daí. E a sua seleção, né? A gente anunciou aqui a sua convocação como técnico, né, desses 2 barcos nas Paralimpíadas. Como funciona a seleção do treinador? O que te levou a ocupar essa vaga em nome do Brasil? Assim, é o trabalho, né? Eu acho que é a excelência do trabalho, né? Não cometer erros durante o processo, né? A gente tem todo o cuidado com os atletas, né? Tem que entender, aquela fala que eu falei, tem que entender os atletas, entender da deficiência, assim. Eu sou um dos treinadores que mais entende de deficiência dentro da modalidade, né? Isso daí é interessante, né? Porque você consegue falar com todos, né? Com cuidado, e aí você você cria um carisma pela equipe, né? Também. Você traz a equipe para remar para você, né? Então você tenta extrair. Eu acho que, resumindo, é a excelência, né? O trabalho correto, né? O trabalho certo, né? E a confiança que os atletas têm em você, né? Durante esses 10 anos aí. Mas você disse que os atletas, né, à exceção desse convite do IPC, eles são selecionados de acordo com o desempenho, né? Uhum. Existe algum critério objetivo para a seleção do treinador? Ou é o profissional que está mais se destacando no mercado no momento? Eu acho que também, né? Eu acho que os técnicos se destacam no momento, né? Os melhores técnicos, né? Assim, já indiquei técnicos bons também que estão na seleção hoje em dia. Assim, você indica, né, os bons profissionais para fazer bom trabalho, né? Então você consegue ali, você só fica porque você é bom, né? Eu creio assim, se você não dá um bom trabalho, você não dá resultado, e aí não é legal, né? Entendeu? Mesmo você perdendo, você pode ter um bom trabalho, né? Porque o trabalho dos outros também são bons, né? Às vezes não foi o dia do atleta, às vezes você perdeu aquela competição, mas seu trabalho está sendo bom, né? Seus resultados estão bons, né? O prospecto da modalidade, assim, vê que você é um vencedor, né? Dentro da modalidade. Está sempre ali entre os primeiros, está sempre na ponta ali. Então, isso daí tudo faz analisar, né? Os resultados do seu atleta, que também eles vão olhando. Os resultados dos atletas, os resultados da equipe, né? Porque mesmo você sendo treinador de um barco, não quer dizer que você não possa opinar nos outros barcos também, né? Que aí você consegue ajudar em alguma coisa, ajudar. E a gente trabalha sempre em conjunto da seleção, né? Às vezes o treinador do barco feminino ajuda o treinador do barco masculino, ajuda o 4. Então tem essa troca, né? Isso daí é bom também, né? Porque às vezes o treinador tá vendo uma coisa que você não tá vendo, né? Outro olhar de fora, né? O olhar de fora é sempre importante, né? Ainda mais ali naquele grupo que a gente busca a excelência de todo mundo, né? Legal. E aí você é escolhido por essas competências, né?
né? Na competência técnica, competência ali psicológica, né? A competência que você tem de trazer o grupo, né, para você, para a finalidade, né, que é a medalha. Bacana. Falando em medalha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Eu encontrei que o Brasil tem até hoje 3 medalhas de bronze, né, nas Paralimpíadas, né? Sim, Elton Santana em 2008, Josiane Lima também em isso. 2008, Caio Uhum. Ribeiro em 2016. Quais são as chances de medalha do Brasil nessas Olimpíadas de Paris? Quem que é o grande destaque do nosso time hoje? A gente tem, assim, quando eu falo, né, quando vai para competição, todos têm chance de medalha, né? Assim, lógico que a gente tem as nossas, a gente não pode desacreditar de ninguém, né? Mas tem alguns barcos que prometem. No nosso caso é o Dumble School PR3, né? PR3, que é o barco mais forte que a gente tem, que é o mais próximo à medalha ali, né? Seria esse barco. Os outros barcos vão brigar para estar na final, né? Estando na final, aí fica aberto, né? Porque acontecem muitas coisas durante a competição, né? Durante a competição ali pode acontecer muita coisa, a gente pode pular de posição assim, questão de horas. É muito. O legal da competição de remo é isso, né? Teve momento que a gente estava fora da final paralímpica, aí em questão de segundos um atleta lá foi desqualificado por um erro lá, e a gente entra nessa vaga aí, né, de final paralímpica. Então é muita surpresa, né, que a gente encontra. A gente pode Bacana. ir do ouro ao nono lugar, ao 12º lugar, né, que é o último lugar. Vamos torcer pelo ouro. Eu brigo pelo ouro, eu falo. Vamos torcer. As Paralimpíadas. Eu adorei que ele falou, tá ali no páreo, todo mundo tem chance de medalha. Tem chance, É muito bacana mesmo. Você tá ali, você tem chance né, de nocautear no ringue, tem chance de nocautear. Então tem que ir para cima, senão isso que a gente passa para eles, né? Se chegou até lá é porque tem chance, então vamos tentar. Legal. Claro que número não mente, né? Então, se a gente tem um tempo parecido, então dá para a gente brigar. Se o nosso tempo estiver muito longe, aí a gente fica bem realista com os atletas também, né? Para não pôr uma falsa esperança, né? Só que a ideia é brigar, vamos brigar. E os 3 barcos que vão, assim, agora, tem chance de brigar, né? Fazer com eles que tem chance de brigar para chegar na final. Que o ponto principal, chegar na final. Aí na final, aí tenta. Aí é raça. Aí é raça. Aí é raça. Aí é quem quer mais, né? Quem quer mais. As Paralimpíadas acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro, é isso? Isso, 8 de setembro. Legal. Vamos lá na torcida. Acho que é encerramento, né? Tem algumas modalidades que acabam dia 7. Seriam as últimas, sim. Muito bom. Legal. E a expectativa, então, é boa. Então, a gente quer ver aí o Brasil na final. Como é que vocês estão vendo a mídia em relação a isso, ao preparo do atleta paralímpico, ao preparo do para-remo? Eu acho que é a mídia mais fraca assim que eu já vi todos os tempos. No Rio foi legal, no Rio foi bacana, no Rio porque foi no Brasil. Tóquio também foi legal por causa da pandemia, né? Então a gente era mais procurado e tal. Só que agora não tá tão, não sei se porque é Olimpíadas agora, eles estão dando mais foco nas Olimpíadas, mas eles falam, na verdade, não estão nem falando da Paralimpíadas, que vem logo depois. Isso daí eu tô achando estranho, assim. Eles não estão. Em Tóquio, eles falavam da Olimpíadas e falavam da Paralimpíadas, né? Porque, como é o Japão, então eles falaram dessa, né? Da acessibilidade, né? Que eles tinham maior preocupação lá e tal. E aí, no Tóquio, eles não estão falando muito, que depois vem as Paralimpíadas. Eu estou sentindo muita falta disso daí. Eles falam, Olimpíadas, tal, daqui a 10 dias, daqui a 9 dias, mas eles não entram no detalhe, depois das Olimpíadas vem a Paralimpíadas, essa situação, não estão falando. Pelo menos... A gente tem notado também, a gente precisa sempre reivindicar, né, esse espaço, legitimar cada vez mais o esporte paralímpico, relembrando, né, uma fala sua aqui que também foi incrível, né? É atleta. É atleta.
tem, né? A gente está escrevendo sobre isso, é atleta, e a gente precisa ir criando, né, esses modelos, se é que a gente pode chamar de modelos, porque a gente está querendo contra, Sim. mas as pessoas, quando elas possam pensar assim, nossa, e aí, quando você pensa num atleta, o que vem, né, na sua cabeça? Sim, a pessoa com deficiência também pode estar aí no seu imaginário, na sua representação e no seu pensar do atleta, né? Porque o para-atleta, o atleta, ele também tem dedicação, né? Os silts, os altos fortes, não no sentido de derrotar o outro, mas seguir mais forte, mais rápido, numa autossuperação incrível e exemplar para a gente, né? Sim. E isso daí que você tocou é interessante, porque quando a gente está no campeonato mundial, quando a gente ganha, os técnicos, assim, os melhores técnicos do mundo, eles vêm te cumprimentar, dando parabéns que você ganhou, né? Você ganhou o mundial, você vê que é um ambiente muito igual, assim, é um ambiente igual, que eles reconhecem o atleta paralímpico e a emoção que passa o atleta paralímpico, tanto para a prova convencional e a prova paralímpica é a mesma. Se você assistir uma prova paralímpica, arrepia também, de remo, de natação, é muito, muito legal, né? E é igual a convencional, né? Isso que ninguém percebe, que eles são atletas, são pessoas, né? Procurando o que o outro procura, que é o melhor desempenho, né? Dentro da modalidade, eles procuram o melhor desempenho. E nós do Paralímpico, a gente procura o melhor desempenho para o atleta. Ele ali está elevando o corpo dele ao extremo, né? Para tentar ganhar uma medalha. É o que o atleta convencional tenta. E a gente tenta o mesmo. Assim, o treinamento paralímpico é o mesmo do olímpico, sabe? É o mesmo. O sacrifício é o mesmo. Os dois se sacrificam para uma medalha. Isso que eu acho que muita gente não entende, né, ainda. E o comitê organizador das Olimpíadas de Paris, ele veio com uma proposta interessante, né? Tanto de igualdade de gênero, quanto de respeito aos atletas com deficiência, né? Porque pela primeira vez o logotipo das Olimpíadas é o mesmo, ele é compartilhado entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Justamente para trazer essa ideia de igualdade, né? Igualdade de condições, igualdade de importância. Então, a gente tem que lutar, e acho que é um pouquinho do que a gente está tentando fazer aqui, trazer mais visibilidade e mais relevância para o esporte paralímpico. Sim, eu até falo no Instituto Remo Rumo, a mesma aula que eu dou de remo para uma pessoa convencional, dito no convencional, eu dou para os meus alunos, né, com deficiência, né, com a dificuldade de locomoção, é a mesma aula. Assim, o processo pedagógico é o mesmo. Assim, faz a preparação no remergômetro, no barco escola, né? Depois ele vai para a água a primeira vez para ver como é que é, ele erra, ele acerta, e assim, dito normal, a gente faz a mesma aula. Até eu vou citar a professora Daniela, que é de canoagem, professora de canoagem do Instituto, Daniela Álvares, a gente tem a mesma ideia, assim, porque é um ambiente igual. Ela dá a parte de canoagem, assim, é a mesma sequência pedagógica que ela daria para um atleta de alto rendimento para as crianças. Né? Então, né, na sociedade tem que pensar mais igual. Né? Aí já mudaria bastante. Já. Com certeza. E aí a gente até junta, né, César, com o que você falou, assim, olha, a pessoa tem que querer trabalhar, né, com a pessoa com deficiência. Isso. E aí fica um alerta, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. A pessoa com deficiência, ela entra nessa gama de direitos e deveres de ser pessoa nesse mundo, né? E o direito e dever de acesso ao esporte, acesso às práticas físicas e esportivas, e a nossa formação cada vez mais completa, porque é isso, nós precisamos saber e direcionar a atividade física e esportiva para o asmático, para o diabético, para o idoso, para a criança, para a pessoa com deficiência, enfim, realmente para todos. E aí é legal quando o César ele vem falar, olha, o treinamento é isso. Lá no comecinho, quando você falou, o processo fisiológico é o mesmo. Né? Então, a gente vai trabalhar com as questões de volume, intensidade, qual é a aptidão para a modalidade, a gente vai trabalhar lá na sala de musculação. Eu acho que quebrar um pouquinho, né, essas barreiras, esses estigmas, né, de repensar um corpo que está nesse mundo
ele não tem, né, uma ou outra ali funcionalidade, ou ela está um pouquinho diferente, ou ela está adaptada, mas ele também é muito capaz, né, de fazer o esporte, e mais do que isso, ele é tão atleta, né, quanto o atleta do Olímpico, né? Então ele vai trazer todo esse esforço, disciplina, comprometimento, projeto interdisciplinar, assim como é o Olímpico. É isso que as pessoas tinham que entender, né? E também o acesso, né, à informação do Paralímpico é pouco, né? Igual a gente estava falando da mídia, tem poucos acessos, né? Assim, da mídia falar tal. Às vezes eles pegam, abordam algum esporte e fica só naquele esporte, né? Só que tem muitos atletas assim que se a gente vê, não aparece na mídia, né? Às vezes aparece só os destaques, né? E aí isso daí também acaba complicando, né? O acesso das pessoas à informação. Igual, agora, né, eu tô feliz 2 vezes, né? Porque hoje saiu a convocação de um atleta de natação, o Vitor Santos, né? Ele era do Instituto Remo do Rumo. Ele remou comigo pequenininho, com 7 aninhos comigo. Aí ele cresceu, né? Fez remo e tal. Depois ele foi para natação e agora ele conseguiu a vaga na natação. Ele vai para Paris na natação. Que legal. Além disso, é o acesso, né? Igual, deram acesso para ele, onde ele chegou. Hoje em dia só ele dá oportunidade, né? Hoje em dia ele é no ápice, é atleta. Tem outro também aluno nosso, o Anael, que é um deficiente visual também, que é do futebol de 5 lá, também está se destacando, né, na modalidade. E aí é aquilo, é oportunidade, né? Deu oportunidade para eles vão se destacando. Legal. Você falou bastante aqui, comentou bastante sobre o Instituto Remo Meu Rumo. Então, fala um pouquinho do projeto para a gente, conta a história, como o Instituto se desenvolveu, qual é o objeto, né, do Instituto e quais são as conquistas, né, que o Instituto conseguiu trazer até hoje para a comunidade deficiente. O Instituto, né? O Instituto foi criado para crianças deficientes, né? Para a prática do remo adaptado, né? Do para-remo. Assim, foi criado pela doutora Patrícia, né? Pela doutora Patrícia Moreno, Cândido Leonelli, Ricardo Macéia e Ana Helena Pussetti. Assim, a ideia deles foi o quê? Tirar as crianças do hospital, né? Que elas ficavam lá no hospital, de lá recebiam alta, depois não sabia o que fazia. Então, eles criaram um instituto para acolher essas crianças para a prática de remo, né? Remo e reabilitação. E aí o instituto trabalha nessas vertentes, né? De saúde, inclusão, né? Esporte também e reabilitação, né? Mesmo que a criança tenha um pouco de dificuldade de remar, ela vai remar e ao mesmo tempo vai ter uma reabilitação ali. Né? São centenas de profissionais que fazem o instituto. Isso daí é bem legal, né? Tanto tem o corpo, né, da saúde, que é a nossa equipe. São 2 educadores físicos, uma psicóloga, 2 fisioterapeutas e uma assistente social. Somos em 6, né, para fazer essa parte de saúde. E as pessoas que ajudam por fora, né? Os colaboradores. Que ajudam a gente por fora ali, fazendo as outras partes mais burocráticas, né? E o nosso gestor, né, o Ricardo Macéia, que é o responsável pela nossa equipe, né, por estar gerindo aí o Instituto, né, pela captação dos nossos recursos aí. E o Instituto tem essa missão, né, ensinar os valores, ensinar disciplina, né, inspirar as crianças, né, a se desenvolverem socialmente, né, ensinar a importância que ela pode estudar, que ela consegue estudar, que ela consegue ser alguém. Essa é a missão do Instituto. Que legal. Eu quero Pablo, até do Instituto, né, falar que nós, da Escola de Educação Física e Esporte aqui da Universidade de São Paulo, nós somos muito gratos, porque realmente o que o César comentou lá, né, no começo da entrevista das parcerias. Então, o Remo Meu Rumo sempre esteve muito aberto. Então,
Eu sou professora responsável, estou neste momento, né, responsável pela disciplina Esporte e Deficiência no curso de bacharelado em esporte, e todas as vezes que nós fomos visitar o Remo Meu Rumo, nós pudemos ver as pessoas treinando, os treinadores, as treinadoras foram conversar com a gente, o Ricardo, né, que gerencia a ONG, também foi conversar com a gente. Nós temos muitos estagiários, né, nos estágios que nossos alunos têm que fazer lá, inclusive o Pablo é um deles, né, fazendo estágio no Remo Meu Rumo. Então, é realmente incrível e a gente sempre está aí agradecendo ao projeto, nessa via que a gente tem bastante promissora aí entre a nossa instituição aqui, a EFE, e vocês do Remo Meu Rumo, que estão logo ali na raia. E é legal, e quando vem o pessoal da EFE, eles são bem acolhidos pela gente, assim, eles são muito, muito bons, assim, bem legal. E a gente tenta ensinar o máximo de coisa para eles, né, que é pouco tempo, né, logo eles se formam e vai aí para a vida, para trabalhar, pode ser com deficiente ou não, a gente tenta passar o melhor conteúdo possível para eles aí, tanto de remo, canoagem, né, e deficiência, né, que é o que a gente trabalha ali, inclusão, né. E a comunidade, né, do remo, da canoagem, ela é muito unida, né, é muito acolhedora, né. Sim. O sentimento que eu tenho nessa minha experiência na raia olímpica da USP, eu sempre fui muito bem recebido lá. Inclusive por vocês, agradeço ao Ricardo e ao Instituto, né, por liberarem você para essa nossa entrevista. E se você quiser deixar algum recado final, né? Como que a gente consegue entrar em contato com o Instituto, como que a gente entra em contato com você, se quiser deixar suas redes sociais. Quiser entrar, minha rede social tá como César Moreira, né? César Moreira 42, meu Instagram, quiser entrar em contato por lá. Pelo Facebook tá como César Augusto Remo, né? Se quiser tá entrando também. E do Instagram do Instituto Remo Meu Rumo, né? Ou o site institutoremeurumo.com.br também, que pelas redes vai encontrar. Se digitar lá Instituto Remo Meu Rumo, já vai conseguir encontrar uma gama de material aí do Instituto. Lembrando que a gente está lançando um livro agora, né? Qual o nome do livro? O livro é Remando Rumo ao Futuro, da editora Labrador. Daí tem alguns autores legais desse livro, né? Que desse livro Remando Rumo ao Futuro. Quem escreveu nele foi Lais Grael, a Amir Klink, a Fabiana Beltrani, né? Que foi campeã do remo, campeã mundial no remo. René Pereira, que foi medalhista, meu medalhista lá em Tóquio. Tem a Fofão do vôlei, né? O Rafael Baby do judô. Tem bastante... A Mara Gabrilli, né? Que é a pessoa da deficiência do Brasil aí. Né? O Rafael Baby, que foi campeão do judô, medalhista. O Jairo Marques, a Silva Greco, a mãe daquele menino deficiente palmeirense, né? Deficiente visual, que foi no estádio. Vários médicos da USP, né? Professores, né? Da USP. Os fundadores, o Ricardo Macéia, o Cândido Leonelli, a Patrícia Grangeiro e a Ana Helena Pussetti. E a equipe, né? Os fundadores, junto aos fundadores também, e a equipe em geral, os fisioterapeutas, os educadores físicos, né? Assistente social e psicólogo, né? E esse livro é inspirado na história dos alunos, né? Inspirado em toda a história dos alunos, alguns alunos também contam as suas histórias de vida. É bem interessante o livro, vai ficar bem legal, assim. E é muito bom esses registros, né? Porque é a história que fica, né? Essa memória histórica registrada, sistematizada aí, para quem quiser conhecer sempre, cada vez mais, o nosso esporte, né? E o que a gente vem fazendo no Brasil. Vamos lá, César. Perguntas curtas, resposta rápida, para a gente fechar aqui. Fala para a gente, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Eu acho que me formar. Me formar. Um grande desafio. Desafio imenso. Qual o grande segredo para administrar o grupo de atletas durante uma competição de alto nível? A individualidade. Respeitar a individualidade de cada um, né? Saber falar com cada um de um jeito, né?
Eu acho que a individualidade, respeitar a individualidade é o segredo. Legal. Qual o conselho que você deixa para estudantes e jovens profissionais de educação física? Para seguir uma linha de trabalho, né? Siga uma linha, faça o que goste, né? Não faça por dinheiro, faça porque goste, né? Se você, eu creio que, sim, se você fizer o que gosta, o dinheiro vem automaticamente, né? É automático. E siga uma linha que você goste, né? Vamos supor, se você gosta de deficiência, então vai nessa linha, pesquise tudo nessa linha. Se você gosta de halterofilismo, vai nessa área. Se você gosta de musculação, vai em tal área. Se você gosta de idoso, vai estudar idoso. E siga uma linha de trabalho e vai nela, entendeu? Não fique desfocando, né? Uma hora você está em um lugar, né? É aquela história, quem faz tudo não faz nada, né? Então tem que seguir uma coisa só, né? E para fechar, o que você espera do esporte paralímpico brasileiro nos próximos anos? Eu espero uma melhora mais acesso, né, aos atletas, mais condição de treinamentos aos atletas, mais centros de treinamento, né? Bem localizados. Eu acho que isso daí já seria uma mudança importante para todos, né? Legal. Muito bom, muito bom. Então, assim, resumindo, né, para a gente, então o César pode contar um pouquinho para a gente a trajetória para ele se tornar aí um treinador paralímpico do Remo. E ele mostra, então, para a gente que primeiro precisa, sim, repensar e ressignificar a forma como você vê a pessoa com deficiência, a formação continuada, a importância de parceria de instituições públicas e privadas para a formação do treinador e para a formação do atleta. Então, né, essas parcerias em prol do desenvolvimento esportivo do nosso país. E a gente pode esperar aí que os nossos representantes nos Jogos Paralímpicos de Paris, eles têm índice e a gente espera aí que eles cheguem até a final para a gente torcer juntinho deles. É isso? Isso aí. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado ao Instituto Remo Meu Rumo. E obrigado novamente à EFE, a direção da EFE e a comissão de graduação. E vamos torcer pelo Brasil. Vamos lá. Obrigada, César, pelo seu tempo. Obrigada a todos. Obrigado você que chegou aqui no vídeo até o final. E seguimos. Tchau. Obrigado. Tchau.